Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês alguns processos, né, que eu tenho acompanhado de pessoas que têm pais e mães narcisistas, mas que não são diagnosticados. Então, vamos dizer que só quem pode dar o diagnóstico são neurologistas e psiquiatras que estão acompanhando essas pessoas há algum tempo para identificar este transtorno. E o que é o transtorno de personalidade narcisista? Então, todos nós temos um pouquinho desse transtorno, só que algumas pessoas, devido ao seu ambiente, devido à sua estima, devido a toda a situação, desenvolve um pouco mais e tem outras que caem no transtorno. E esse transtorno tem a ver com uma dor que aconteceu na infância, que todos nós passamos por isso, né? A dor de ser humilhado, de ser envergonhado. E essa dor foi tão grande em que a mente cria um sistema de proteção. E esse sistema de proteção é: eu vou ferir para não ser ferido. Eu vou machucar para não ser machucado. Eu vou me defender, né? Então, qual é a defesa? Eu vou te agredir. Então, o narcisista, ele aprende a manipular, a mente dele pensa de forma manipuladora para que as pessoas, né, que pode ferir ele, venham a ser feridas antes por ele, porque ele tem que estar no controle. Essas pessoas feridas, eu estou sob controle delas e elas nunca vão me ferir. Então, como que acontece esta dinâmica, né? Cada um tem uma dinâmica, mas dentro de uma situação familiar de pais e mães, a criança, ela nasce, o pai e a mãe faz cada uma dinâmica com essa criança, mas no adulto, vamos falar já no adulto, né? Então a criança ela é treinada para cuidar deste adulto narcisista. A mente de uma pessoa que tem esse transtorno narcisista é tão defensiva, ela é tão dinâmica, ela é um país, né? Vamos supor assim, em termos de guerra, ela é um país fortemente armado, com estratégia, sabe, de guerra, em que ela nunca vai ser invadida. Mas, ao mesmo tempo, ela tem falando em guerra, tá? Ela tem um campo na mente dela expiatório que consegue entrar na alma, na mente da outra pessoa, a ponto de deixar essa pessoa é instável, instável. E ontem, né, dia 12 de junho, foi dia dos namorados, e eu percebi muita coisa assim. E aí foi comemorar o Dia dos Namorados, foi comemorar o Dia dos Namorados, e o que que acontece? Um caso que me chamou muita atenção foi de um rapaz que eu estou fazendo análise com ele já faz um tempo, né? A gente tá, até me perdoa, tá? Por estar passando isso, compartilhando, mas eu acho que é necessário para a gente alertar outras pessoas, tá? Então peço permissão, não vou falar nomes, mas o que que acontece? Esse rapaz estava passando por um processo de cura muito drástico, assim, em que não tinha mais solução médica. A solução médica era passar por uma cirurgia e nessa cirurgia ele corria riscos de vida. Então, se ele ficasse desse jeito, do jeito que ele estava, ele teria mais condições de vida do que se ele passasse por uma cirurgia, porque na cirurgia ia ficar sequelas. E aí, toda vez ele passou por esse processo, a mãe dele não estava presente, porque, coitadinha, ela é uma senhora, ela tem mais o que fazer, ela tem outros filhos, ela não pode ir. Então, ele ia,
sobrecarregando um filho que ele tem, bem jovem, de 12 anos. Então, essa criança de 12 anos é que levava ele ao médico, ia com ele ao médico, porque ele precisava de alguém é, com ele, porque às vezes ele tinha que sair, ele tomava uma medicação e aí ele saía meio grogue, então tinha alguém que ser responsável por ele. Ele mora com a mãe e ele tem esse filho fora do casamento que se propôs a ajudar o pai. E aí o que que acontece? Ele se autocurou, né? Então a gente fazendo análise, ele se autocurou, tomando, fazendo as terapias do limão, fazendo. Nossa, ele deu uma progredida assim maravilhosa, muito boa mesmo. E ontem, no Dia dos Namorados, na verdade, antes do Dia dos Namorados, ele estava sozinho há muito tempo, né? Devido à baixa estima, devido a toda a situação que ele viveu, porque é anos lutando contra essa doença. E o que que aconteceu? Ele, com a estima alta, né, já desenvolvendo a cura e tudo, ele começou a se relacionar com uma moça, e essa moça muito interessada nele, né, assim, muito desenvolvida, e queria estar com ele, e eles ainda não estavam ficando, né, estavam conversando, trocando muita ideia e tal, e eles combinaram, né, assim, uns 2 meses antes, que no Dia dos Namorados seria o dia em que eles teriam o primeiro encontro, já no sentido de ficar juntos. E o que que aconteceu? A mames dele resolveu ficar doente no final de semana, antes do Dia dos Namorados, a ponto dele ter que cancelar toda a vida dele para ficar com essa mãe. E aí eu comecei a conversar com ele, né, que ontem ele estava muito chateado em relação a isso, e para isso serve terapeuta, né? Olha, tô passando para isso e tal. Vamos fazer uma sessão? Vamos marcar uma sessão? Então, vamos. Mas já põe para fora o que você precisa pôr. Aí ele pegou, chorou muito, né? Passou essa situação. Eu falei, põe para fora mesmo, chora bastante. E ao chorar bastante, ele pegou, eu identifiquei que a mãe dele estava criando situações para que ele não saísse do lugar. E aí a gente foi conversar. E eu peguei e falei assim: vamos fazer uma análise da sua mãe? Então começamos a fazer a análise da mãe. Então começamos nos últimos tempos, não, mas se eu cheguei no ponto que eu cheguei foi pelas orações da minha mãe. Aí tudo que ele falava era a mãe dele. Se hoje eu sou um bom profissional, se eu ganho dinheiro, é por causa das orações da minha mãe. Mas a sua mãe, ela não fez nada, ela estava com você presente. Não, ela não estava presente, mas ela estava orando. E aí a gente foi indo, foi indo, foi indo. Então, essa mãe, ele, né, manipulado por essa mãe, ele não fez a faculdade que ele queria. Por quê? A mãe manipulou de certa forma em que deixou ele paralisado. Ele teve, com a mãe dessa criança, né, que está ajudando ele teve um relacionamento de anos, mas nunca foi assumido, nunca foi um relacionamento em que eles estavam bem, porque a mãe não gostava dessa moça, que essa moça agredia a mãe. Essa moça era muito agressiva com a mãe, e a mãe se fazia de vítima para ele. Claro que não. Então ele me contava assim. E aí, só a presença dela agredia a minha mãe. A minha mãe olhava para ela, porque a minha mãe é muito religiosa, a minha mãe via demônios nela. E de uma certa forma eu sentia que tinha mesmo. Tinha mesmo. Uma mulher apaixonada por você. Não valia a pena lutar por ela? E aí a gente foi conversando, conversando. E toda vez que ele vai se relacionar, a mãe dele sempre fica doente. Mas já que a gente não tem controle das doenças, o narcisista tem. Ele não está doente, mas ele cria situações. Ele cria, ele manipula médicos. Manipula a ponto do médico acreditar que ele está doente e dá o diagnóstico. Incrível, né? Eu falo isso por causa que a minha mãe, nos últimos anos, ela
ficou muito doente. E eu comprava suplementação para ela. Eu nunca comprei remédio, mas eu sempre comprei suplementos, né? Então, o complexo da vitamina B. Eu chegava lá, cadê, mãe? A senhora tá tomando? Tô sim. Ela jogava fora a suplementação. E eu comprei, que nem ela tava com anemia, né? Então, eu comprei toda a suplementação de anemia, ferro, vitaminas do complexo B, tudo, eu coloquei. E aí, eu não morava com ela, né? E ela jogava fora as vitaminas. Quando chegava no médico, ela estava pior. E só para vocês terem uma ideia. Ela prometeu para minha filha que a minha filha morava com ela. Minha filha foi viajar e aí ela pegou e falou assim: Você vai viajar, Micaele? Você vai me deixar aqui sozinha? Aí a Micaele falou: Mãe, vó, eu preciso ir. Eu marquei essa viagem, já tá marcada. Eu preciso ir. E aí ela pegou e falou assim: pode ser que quando você voltar esteja morta. Aí quero ver o que você vai fazer. Minha filha ia voltar no sábado. Perdão, no domingo. Quando foi no sábado, ela morreu. Mas assim, e morreu, sabe, com todo mundo ao redor. Mas ela queria que eu fosse lá ajudar ela. Eu moro em outra cidade, né, de distância. Ela tinha 2 irmãos meus lá, tinha cunhada, tinha sobrinhos, meus sobrinhos estavam lá com ela. Então tava todo mundo, mas ela queria que eu a levasse para o hospital. Tinha que ser eu. Tanto é que com todos os meus irmãos lá, meus sobrinhos, minhas cunhadas, todas lá perto, ao redor dela, fora a minha filha, ela queria que eu largasse tudo para levar ela para o hospital. Teve uma situação em que a minha filha pegou, chamou o Uber, e aí no Uber tava a sogra da minha filha. Ela pegou e falou assim: eu não vou não. Mas, vó, a senhora precisa ir, a senhora tá passando muito mal. Não, eu não vou. Por que você não vai? O clima aí dentro não tá bom. Vó, é o Uber. E aí ela começou a criar situações, e uma das situações foi a sogra da minha filha. Tudo para quê? Para manipular, para que todos nós ficassem ao redor dela. E eu não sabia que minha mãe era narcisista enquanto ela estava viva. Mas eu, como terapeuta, eu já estava entendendo a dinâmica, não a dinâmica narcisista, mas a dinâmica do vitimismo para ter todos ao redor dela. Tanto é que a minha mãe, eh, ela teve um problema na perna para não andar mais. E ela queria que um dos meus irmãos, né, levasse ela no colo para tudo quanto é lugar. Meu irmão falou: vou comprar uma cadeira de roda. Ela: não vou passar por essa humilhação, não vou andar de cadeira de roda. Aí ela melhorava. Aí o que que acontecia? Ela percebia que meu irmão estava se afastando dela, ela ficava muito doente, preciso de você. Então meu irmão tinha que pegar ela no colo e levar de um lugar para o outro. A minha cunhada falava assim: nossa, a dona Marilene tá ficando doente da cabeça, né? Porque eu acho que ela tá se sentindo um bebê. Só que a gente conversava com ela, um outro filho chegava, conversava com ela, ele estava totalmente lúcida. Ela sabia quem ela era, ela sabia, eu como terapeuta, eu sabia que minha mãe estava lúcida. E aí eu falei: mãe, a senhora deve estar com depressão, vou te levar no terapeuta, que não seja eu, porque talvez quando eu cheguei lá no terapeuta, minha mãe paralisou. Ela ficou paralisada. E ela não falava nada. Então ela pegou, não. Ela, tudo que era perguntado pela terapeuta, pela psicóloga, né? Era psicóloga, ela falava, não falava. E aí a psicóloga falou assim: mas a sua mãe, ela não fala. É porque ela não consegue falar, né? Então, nas 2 sessões que a minha mãe foi, ela não falava nada, nada. E depois, quando a gente chegava, né? Mãe, o que que aconteceu? Ela saía falando tudo e tudo que ela falava era mal da psicóloga. Ela tinha a descrição da psicóloga toda, que ela era assim, ela observou os quadros, ela observou as fotos, ela observou tudo. E ela sabia, inclusive, situações da psicóloga pessoal. Mas você viu que o marido dela é assim, assim, assim. Mas, mãe, o marido dela nem lá estava. Não, você não viu a foto?
a foto dela e o marido dela, você viu que ela tava rindo e ele sério pra ela? Ele não gosta dela. E aí ela quer vir querer consultar, fazer terapias comigo. Então, uma pessoa narcisista, quem é manipulado por ela, raramente vai perceber as manipulações. Mas se você é filho ou filha de um narcisista, e esse narcisista permitiu que você casasse, que você se relacionasse, você vai perceber que o seu esposo ou a sua esposa também é narcisista e faz com você o que seus pais faziam. Porque o problema maior do narcisista não é ele ser assim, é a gente ter um buraco dentro da gente que foi criado por este narcisista, onde só um outro narcisista consegue preencher. Faz sentido? Então, eu joguei esse vídeo aqui, eu vou colocar esse vídeo aqui. Na raiz do meu eu, a gente não vai falar sobre isso, mas na jornada Eu Caçador de Mim, a gente vai entender a dinâmica completa de você, não do narcisista. O narcisista vai vir em segundo lugar, mas principalmente você. Você vai saber as dinâmicas que você tem para atrair pessoas abusadoras, manipuladoras para estar do seu lado. E você não acreditar que o mundo existe pessoa, que no mundo existe pessoas boas, que no mundo existe pessoas normais, tão boas quanto você. Mas você só percebe pessoas ruins. Por quê? Se minha mãe é ruim, eu quero ser bom, mas quem me gerou é muito ruim. Olha o que essa pessoa faz comigo. Meu pai era muito narcisista, nunca me bateu, mas o que ele fazia psicologicamente comigo era demais. Era transtorno total. E se você quer saber mais sobre isso, aguarde que na jornada Eu Caçador de Mim, você vai saber, tá bom? Que Deus te abençoe e um feliz Dia dos Namorados e que seu Dia dos Namorados seja todos os dias.